Ô, Igor, eu vou abrir uma notícia aqui sobre a reação chinesa, como a China reagiu a essa questão dos Estados Unidos, e é muito interessante porque pela primeira vez, essa aí, podemos passar essa, pela primeira vez eles assumem uma posição de dizer ao mundo, olha, nos importamos sim com a América do Sul, porque a China sempre pareceu muito distante, ela não é uma voz ativa, vamos dizer assim, na cena internacional, como os Estados Unidos, que toda hora estão criando confusão, querendo movimentar, Conselho de Segurança, dizer que um país usou arma química contra o outro. A China é muito mais discreta, né? E aí a China, ela se manifesta oficialmente em relação às declarações do Tillerson, né? E eu vou ler aqui um trecho do que fala o Zheng Shuang, que é o porta-voz da chancelaria chinesa. Ele fala: o que os Estados Unidos disseram é infundado e extremamente irresponsável em relação à questão das potências imperiais. E ele também fala que a Venezuela estabelece relações com os países da América do Sul baseadas no benefício mútuo e recíproco, né? Ele também pontua uma diferença, dizendo que a China não age de forma imperial. Você acha que a China está tentando se tornar como é que eu diria, disputar a hegemonia também cultural, a hegemonia nas ideias nesses países da América do Sul? Ela já se enxerga como uma potência... Uma imposição de identidade, talvez. Exatamente, olha, nos vemos como potência e vamos aqui agora enfrentar os americanos. Da mesma forma que teve o ocidentalismo, né, contaminando o Oriente, impondo cultura na Índia, impondo cultura nos demais países, que eles acabaram destruindo a cultura original, seria a China talvez um próximo? É verdade, a China está saindo do casulo. Eles gostam tanto de usar a seda como símbolo dos chineses, então uma metáfora, né, que a gente pode empregar eles estão saindo do casulo, estão saindo do armário, estão se expondo, né, estão se colocando de uma forma mais assertiva no mundo, né? Quer dizer, essa declaração desse porta-voz da chancelaria chinesa, alguns anos atrás a gente dificilmente teria escutado. Eles teriam ficado quietinhos, teriam reclamado lá nos jornais deles, nos círculos diplomáticos, mas não estariam vindo a público, né, peitar os Estados Unidos, né? Já recentemente eles repudiaram também essas declarações do governo americano estimulando um golpe de Estado na Venezuela. Então, essa postura da China está cada vez mais ali assertiva, né? Eles já não estão mais tão discretos, tão quietinhos como eles estavam antes. Agora, é importante a gente sempre notar a diferença entre a presença geopolítica da China e dos Estados Unidos no mundo. Vou assinalar só um dado. Os Estados Unidos mantêm, espalhados por todo o planeta, entre 700 e 800 bases militares. Bases militares dos Estados Unidos na Europa, centenas delas, na Ásia, sobretudo no Japão e na Coreia, na África, no Oriente Médio, né? Na América Latina, já tem cerca de 20 bases dos Estados Unidos em vários países da América Latina. Agora estão querendo colocar uma na ilha de Alcântara, né? Aí no Maranhão, né? E quantas bases militares a China tem no seu exterior? Nenhuma. 0 bases militares, não existe um único militar chinês baseado no exterior. Então, esse tipo de questão, né, faz muito a diferença. A China é um país que, tirando alguns casos muito pontuais, no pós-guerra do Vietnã, ali nas suas fronteiras, mas a China não tem um histórico, não tem uma tradição de interferência militar em outros lugares do mundo, né? A China sempre foi um país muito voltado para dentro. Hoje a China está se voltando mais para fora, mas no sentido econômico, né, do comércio e cada vez mais da cooperação. Isso que é interessante, assim, isso que assusta muito os Estados Unidos. A gente se acostumou, quem acompanha a economia, a ver uma China compradora de matérias-primas, compradora de commodities, de soja e ferro e carne do Brasil, de cobre do Chile, de petróleo da Venezuela e etc., e vendendo os seus produtos manufaturados, quinquilharias ou não quinquilharias. Hoje a China está com uma outra concepção, né? É claro que eles continuam fortíssimos no comércio, mas eles estão preocupados com
Outro tipo de relações econômicas. Hoje a China é uma investidora. A China está montando fábricas nos países. A China está envolvida em projetos de infraestrutura de todo tipo, né? Claro que principalmente aqueles projetos mais voltados para a aquisição dos bens que eles precisam. Está comprando terras, entrando nas privatizações de empresas de petróleo no Brasil, no caso o pré-sal, né, os consórcios do pré-sal, privatização das centrais elétricas no Brasil, a China está presente aí com força. Mas eles estão com uma outra visão, estão implantando empresas chinesas, né, em vários lugares do mundo e estão abrindo os seus mercados, né, chamando o mundo inteiro a vender seus produtos para a China, né? Agora, esse ano, em novembro, vai haver um evento de grande importância, que é a primeira feira de importações na China. Essas feiras comerciais, todos os países fazem feiras para vender os seus produtos. A China vai inovar, ela vai fazer uma feira para comprar produtos dos outros. E o que os chineses chegam na América Latina dizendo para os empresários e para os governos: olha, nós vamos ter uma feira de importações, nós queremos comprar. Se vocês por acaso tiverem alguma coisa que vocês acham que vocês podem vender para nós, por favor, apareçam lá na nossa feira, que nós estamos interessados. Nós queremos importar mais do que estamos importando. Olha a diferença com o Trump. O Trump está fazendo o contrário, está fechando os Estados Unidos. Ele chega dizendo America First, primeiro a América, e os chineses abrindo as suas portas. Daí que vem o charme. Não é porque eles são mais simpáticos ou mais bonzinhos, é que eles têm a oferecer aquilo que os Estados Unidos não têm e o que eles tinham estão tirando.